Você já teve a sensação estranha de que algo no mundo mudou, mas ninguém parece falar sobre isso diretamente? Como se certas ideias estivessem se tornando cada vez mais difíceis de expressar, como se algumas opiniões simplesmente desaparecessem do debate público, ou como se questionar determinadas narrativas começasse a parecer perigoso demais. Às vezes isso aparece em pequenas situações do cotidiano, uma conversa que muda de tom, um comentário que alguém apaga, um silêncio que surge de repente quando um assunto delicado entra em cena. Durante muito tempo, muita gente acreditou que 1984, o famoso livro de George Orwell, era apenas uma obra de ficção sobre um futuro distópico. Uma história exagerada sobre governos totalitários, vigilância absoluta e controle brutal da população. Mas, com o passar dos anos, cada vez mais pessoas começaram a olhar para aquela obra e sentir um leve desconforto, quase como se Orwell não estivesse apenas imaginando um futuro, mas descrevendo mecanismos que poderiam aparecer de formas muito mais sutis dentro da própria sociedade. Porque a verdade é que o controle raramente começa com correntes, prisões ou censura explícita. Ele costuma surgir de maneira muito mais silenciosa. Começa quando as pessoas ficam cansadas demais para pensar profundamente. Quando o medo começa a influenciar o que pode ou não ser dito. Quando as palavras mudam de significado e a realidade parece ficar cada vez mais difícil de definir com clareza. E talvez a parte mais inquietante de tudo isso seja que esses mecanismos não precisam de um ditador visível para funcionar. Em muitos casos, eles operam através de hábitos coletivos, pressões sociais e narrativas que moldam a forma como enxergamos o mundo. Aos poucos, a própria sociedade começa a reproduzir esses padrões sem perceber. O controle deixa de parecer imposição e passa a parecer simplesmente normal. É por isso que hoje vale a pena revisitar as ideias por trás de 1984, não como um simples resumo de um livro clássico, mas como um espelho para entender certos fenômenos que parecem cada vez mais presentes na nossa realidade. Porque Orwell não estava apenas falando sobre poder político. Ele estava falando sobre algo muito mais profundo. A forma como a mente humana pode ser moldada, condicionada e até conduzida sem perceber. Ao longo deste vídeo, vamos explorar alguns dos mecanismos mais inquietantes descritos por Orwell e observar como muitos deles parecem ter encontrado novas formas de existir no mundo moderno. Vamos falar sobre o comportamento de massa, sobre o medo que leva à autocensura e sobre a maneira como a linguagem pode moldar a própria percepção da realidade. E talvez, ao observar essas conexões com mais calma, algumas coisas que pareciam confusas comecem a fazer muito mais sentido. Mas antes de mergulharmos nessas reflexões, se esse tipo de conteúdo te interessa, se você gosta de pensar sobre filosofia, psicologia e os mecanismos invisíveis que moldam a sociedade, considere se inscrever no canal. Aqui a ideia não é apenas repetir informações, mas provocar reflexões que ajudam a enxergar o mundo com um pouco mais de profundidade. Então respire fundo, mantenha a mente aberta e vamos começar essa jornada. Porque entender como esses mecanismos funcionam pode ser desconfortável em alguns momentos, mas também pode ser um dos primeiros passos para recuperar algo que talvez seja mais valioso do que imaginamos: a liberdade de pensar por conta própria. Você já percebeu como certos momentos parecem transformar pessoas comuns em algo completamente diferente? Basta olhar para uma promoção que vira caos, uma torcida que perde a razão, ou um linchamento digital que cresce em questão de minutos. De repente, indivíduos que normalmente seriam ponderados entram em um estado coletivo onde ninguém parece mais refletir. É como se algo desligasse temporariamente o senso individual e ligasse uma espécie de mente de grupo. E quando isso acontece, o pensamento crítico começa a desaparecer silenciosamente. Esse fenômeno não é novo.
Em 1984, George Orwell descreve uma sociedade onde o partido entende perfeitamente o poder da massa. Em vez de tentar controlar cada pessoa o tempo todo, o sistema cria condições que tornam o pensamento profundo raro. A população vive cansada, pressionada, ocupada demais tentando sobreviver. E quando alguém está constantemente exausto, preocupado ou ansioso, sobra pouca energia mental para questionar o mundo ao redor. Orwell sugere algo perturbador. O controle mais eficiente não acontece quando todos são vigiados o tempo inteiro, mas quando a própria população já está tão distraída e esgotada que não sente vontade de pensar profundamente. As pessoas entram em um ritmo automático, repetindo comportamentos, opiniões e reações. O indivíduo começa a se dissolver na multidão, e aquilo que antes era reflexão vira apenas reação imediata. Se olharmos ao redor hoje, não é difícil perceber algo semelhante acontecendo. A rotina moderna parece sempre acelerada demais. Trabalho, notificações, notícias, redes sociais, pressão constante para acompanhar tudo o tempo inteiro. O excesso de informação cria uma sensação de urgência permanente. E quando a mente está sobrecarregada assim, ela busca atalhos para economizar energia. Esses atalhos mentais são naturais, mas também perigosos. Em vez de analisar cada situação com calma, a pessoa começa a olhar ao redor e perguntar silenciosamente: o que o meu grupo está dizendo sobre isso? A opinião coletiva passa a servir como uma bússola rápida. Repetir o que o grupo repete se torna muito mais fácil do que enfrentar o esforço de pensar por conta própria, especialmente quando pensar pode gerar conflito. E é exatamente nesse ponto que a dinâmica do rebanho começa a se formar. O grupo oferece segurança psicológica, enquanto o pensamento independente pode trazer desconforto. Aos poucos, discordar passa a parecer arriscado, enquanto concordar se torna quase automático. A pessoa sente que está apenas acompanhando o fluxo, sem perceber que está entregando uma parte importante da própria autonomia mental. O mais curioso é que esse processo raramente é percebido por quem está dentro dele. A sensação continua sendo de liberdade, de escolha pessoal, de opinião própria. Mas muitas vezes, aquilo que parece convicção individual é apenas eco de algo que foi ouvido, repetido e reforçado várias vezes pelo ambiente ao redor. A mente humana tem uma habilidade impressionante de transformar ideias coletivas em certezas pessoais. E talvez o ponto mais perigoso de todos seja justamente esse. Porque quando você entra no modo rebanho, algo sutil acontece dentro da sua mente. Você começa a acreditar que aquela opinião nasceu em você, quando na verdade ela foi emprestada do ambiente ao redor. E é aqui que a reflexão começa a ficar ainda mais profunda, porque no universo de 1984, esse era apenas o primeiro passo de algo maior. O verdadeiro controle começa quando as pessoas passam a vigiar a si mesmas. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. No universo de 1984, o grande irmão quase nunca precisa aparecer de fato. Sua força não está apenas na vigilância direta, mas na sensação constante de que ele pode estar observando. Essa presença simbólica cria um ambiente psicológico onde cada pessoa começa a agir como se estivesse sendo observada o tempo todo. E quando isso acontece, algo silencioso começa a mudar dentro da mente humana. O medo deixa de vir apenas de fora e passa a nascer dentro da própria consciência. George Orwell mostra que o verdadeiro segredo do controle não está apenas na força bruta do sistema, mas na forma como ele reorganiza o comportamento das pessoas. Quando todos acreditam que qualquer gesto pode ser interpretado como suspeito, qualquer frase pode ser usada contra eles, e qualquer desvio pode trazer consequências. A vigilância externa deixa de ser necessária em muitos momentos. O próprio indivíduo começa a se ajustar, a se conter, a se corrigir antes mesmo que alguém precise intervir.
Dentro da estrutura do livro, existe um grupo especialmente importante para esse tipo de controle: o chamado partido exterior. São pessoas instruídas, profissionais, gente que pensa, escreve, ensina e influencia outras pessoas. Justamente por isso, elas representam um risco potencial para quem está no topo do poder. Se alguém capaz de articular ideias começa a questionar o sistema, pode despertar reflexão em outras pessoas também. Por essa razão, o medo se torna uma ferramenta estratégica. Em 1984, qualquer gesto fora da linha pode levantar suspeitas. Um olhar errado, uma expressão de dúvida, uma frase mal colocada. A possibilidade constante de denúncia cria um ambiente onde as pessoas aprendem rapidamente que o caminho mais seguro é evitar qualquer risco. O silêncio passa a parecer prudente, enquanto a exposição começa a parecer perigosa. Quando olhamos para o presente, percebemos que o controle moderno raramente precisa assumir a forma de prisões ou punições físicas. Hoje, em muitos casos, as pessoas não são necessariamente presas. Elas são condicionadas. Existe um tipo diferente de vigilância no ar. Uma sensação constante de que tudo pode ser registrado, recortado, compartilhado e julgado por milhares de pessoas em poucos minutos. Vivemos em um tempo onde prints circulam, frases podem ser tiradas de contexto e reputações podem ser destruídas em questão de horas. Esse ambiente cria algo muito parecido com o mecanismo psicológico descrito por Orwell. Mesmo sem um observador central visível, a sensação de julgamento permanente começa a influenciar o comportamento. Aos poucos, as pessoas aprendem a medir cada palavra, cada comentário, cada posicionamento. E talvez você já tenha percebido isso em si mesmo. Quantas vezes você ficou em silêncio em uma conversa, em uma rede social, ou em um grupo de pessoas não porque realmente mudou de ideia, mas porque percebeu que falar poderia gerar dor de cabeça? Quantas vezes você preferiu simplesmente deixar passar para evitar conflito, exposição ou desgaste desnecessário? Esse é o momento em que o mecanismo se completa. Porque quando uma pessoa começa a se vigiar por dentro, quando ela mesma passa a filtrar seus pensamentos antes mesmo de expressá-los, o sistema já não precisa gastar tanta energia controlando. Ele economiza força. O controle se torna invisível e muito mais eficiente. E é exatamente nesse ponto que a obra de Orwell revela algo ainda mais profundo. O controle mais poderoso não está apenas no medo ou na vigilância. Está na forma como a própria mente pode ser moldada. Se existe um ponto em 1984 onde a genialidade de George Orwell se torna quase assustadora, é na forma como ele descreve o controle da mente através da linguagem. No livro, o partido entende que dominar apenas o comportamento das pessoas não é suficiente. O verdadeiro poder está em influenciar a forma como elas pensam, interpretam e descrevem o mundo. E a maneira mais eficiente de fazer isso não é pela força, mas pela manipulação das palavras que usamos para compreender a realidade. Uma das ferramentas mais importantes nesse sistema é a chamada nova fala. A ideia é simples, mas profundamente perturbadora: reduzir o número de palavras disponíveis na língua. Quanto menos palavras existirem, menos ideias poderão ser expressas. E se certas palavras desaparecem, certos pensamentos começam a se tornar quase impossíveis de formular. Aos poucos, a própria capacidade de questionar começa a desaparecer, não porque alguém proibiu diretamente, mas porque o vocabulário necessário para pensar criticamente foi diminuído. Outro conceito central apresentado por Orwell é o chamado crime-interrupção. Trata-se da habilidade de cortar um pensamento perigoso antes mesmo que ele se desenvolva completamente. A pessoa aprende a reconhecer ideias que poderiam levá-la a questionar o sistema e quase automaticamente interrompe esse raciocínio.
É como se a própria mente criasse um bloqueio interno para evitar reflexões que poderiam gerar conflito com a narrativa dominante. Mas talvez a ideia mais impressionante de todas seja o duplo pensar. No universo de 1984, as pessoas são treinadas para aceitar duas ideias completamente contraditórias ao mesmo tempo, sem sentir desconforto. Algo pode ser verdadeiro e falso simultaneamente, dependendo da necessidade do momento. O mais inquietante é que essa contradição não gera crise mental. Pelo contrário, ela se torna parte natural do funcionamento psicológico. Essa lógica aparece também nos nomes dos próprios ministérios do governo do livro. O Ministério da Paz é responsável pela guerra. O Ministério da Verdade produz mentiras e propaganda. O Ministério da Abundância administra a escassez. As palavras deixam de refletir a realidade e passam a servir como ferramentas para moldar a percepção coletiva. Quando os significados se invertem, o próprio entendimento da realidade começa a se tornar confuso. Agora olhe com calma para o mundo ao nosso redor. Quantas vezes você já percebeu discussões onde as palavras parecem mudar de sentido constantemente? Termos que ontem significavam uma coisa e hoje parecem carregar outro significado completamente diferente. Debates onde as pessoas falam usando as mesmas palavras, mas parecem estar se referindo a realidades totalmente distintas. Em muitos momentos, as narrativas prontas começam a substituir a análise cuidadosa dos fatos. Em vez de investigar, compreender e discutir nuances, as conversas se tornam rápidas, polarizadas e simplificadas. Quem questiona pode ser imediatamente colocado em um rótulo. E quando a complexidade desaparece do debate, algo importante também desaparece junto: o espaço para o pensamento real. Talvez por isso tantas pessoas tenham hoje uma sensação estranha ao se expressar. A sensação de estar pisando em terreno delicado, como se certas ideias simples precisassem ser cuidadosamente medidas antes de serem ditas em voz alta. Você já sentiu que estava andando em ovos para falar algo que, em outro tempo, pareceria completamente normal? Isso nem sempre é apenas educação ou prudência. Às vezes, é medo. E é exatamente por isso que 1984 continua sendo tão inquietante mesmo décadas depois de ter sido escrito. Porque no fundo essa história nunca foi apenas sobre um governo autoritário distante. Ela é sobre algo muito mais sutil e perigoso. O que acontece quando a verdade começa a se tornar maleável, quando as palavras mudam de sentido e quando as pessoas passam a duvidar da própria percepção da realidade. Ao longo deste vídeo, nós exploramos algumas ideias que, à primeira vista, parecem pertencer apenas ao universo de uma obra de ficção. Mas quando observamos com mais calma, percebemos que muitas das reflexões de George Orwell, em 1984, não falam apenas sobre um regime distante ou um cenário imaginário. Elas falam sobre mecanismos humanos muito reais, sobre como o comportamento coletivo pode influenciar o indivíduo, sobre como o medo pode moldar o silêncio e sobre como a linguagem pode transformar a forma como percebemos a própria realidade. Vimos como o comportamento de rebanho pode surgir de maneira quase imperceptível quando o cansaço mental, a pressa e o excesso de informação começam a dominar o cotidiano. Em um ambiente assim, pensar profundamente exige energia, enquanto repetir o que já está sendo dito pelo grupo parece mais fácil e seguro. E pouco a pouco, aquilo que deveria ser reflexão individual começa a se transformar em eco coletivo. Também refletimos sobre como o medo e a vigilância nem sempre precisam assumir formas visíveis para influenciar o comportamento humano. Muitas vezes, o controle mais eficiente acontece quando as pessoas começam a se policiar internamente. Quando cada palavra é medida, cada opinião é filtrada e cada posicionamento é calculado para evitar conflitos ou consequências. Nesse ponto,
O sistema já não precisa exercer tanta força, porque a própria mente das pessoas começa a fazer esse trabalho. E talvez a parte mais profunda da reflexão esteja na forma como a linguagem pode moldar a realidade. Quando palavras mudam de significado, quando narrativas prontas substituem o pensamento crítico e quando ideias complexas são reduzidas a rótulos simplificados, algo importante começa a se perder. Porque a capacidade de pensar depende, em grande parte, das ferramentas que usamos para descrever o mundo. E essas ferramentas são justamente as palavras. É por isso que 1984 continua sendo uma obra tão poderosa, mesmo décadas depois de ter sido escrita. Não porque ela previu exatamente o futuro, mas porque revelou padrões psicológicos e sociais que podem aparecer em diferentes épocas e contextos. Orwell não estava apenas alertando sobre governos autoritários. Ele estava chamando a atenção para algo mais profundo. A facilidade com que a mente humana pode ser influenciada quando certos mecanismos entram em ação. Mas talvez a reflexão mais importante de todas seja esta. Perceber esses mecanismos não significa cair em paranoia ou desconfiança constante. Pelo contrário, significa apenas cultivar algo cada vez mais raro no mundo moderno. A capacidade de pausar, observar e pensar com calma antes de simplesmente aceitar qualquer narrativa pronta. Pensar exige esforço, exige coragem e às vezes até exige desconforto. Mas também é uma das maiores formas de liberdade que um ser humano pode ter. Porque quando você desenvolve o hábito de questionar, analisar e refletir por conta própria, algo muito poderoso acontece. Sua mente deixa de ser apenas um eco do ambiente e começa a se tornar uma fonte real de compreensão. Se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, considere se inscrever no canal e continuar acompanhando os próximos conteúdos. Aqui a proposta é justamente essa: explorar ideias da filosofia, da psicologia e da história para entender melhor os mecanismos invisíveis que moldam o mundo em que vivemos. E agora eu quero deixar uma última pergunta para você refletir com calma. Em um mundo cheio de vozes, narrativas e opiniões prontas, quanto do que você pensa hoje realmente nasceu dentro da sua própria mente?